Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre nossa vida, mais uma vez nessa manhã. Que Deus possa falar ao seu coração a palavra que Ele já falou ao meu. Amém? Eu quero que você abra aí a Bíblia de vocês, no livro de Gálatas, na verdade na carta aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Vai ser projetado, mas você abre aí e acesse, para que assim você possa acompanhar essa exposição desse texto. Amém? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para as igrejas da Galácia com a finalidade de instruir os cristãos que lá estavam a respeito da graça, da salvação pela graça. Paulo estava combatendo aqui a ideia de que é necessário acrescentar alguma coisa à obra de Cristo para que você seja salvo. As igrejas da Galácia, elas tinham sido assediadas por judaizantes que estavam corrompendo a mensagem do Evangelho. Eles eram uma espécie de haters da época. Eles corrompiam a mensagem do Evangelho e distorciam a mensagem do Evangelho. E Paulo referia-se a eles como falsos irmãos. Eles não criam na verdade, mas eles queriam trazer aqueles que haviam se convertido ao Evangelho a uma prática religiosa judaica. E não só a fé em Jesus somente. E Paulo, ele escreve combatendo isso. Esse grupo de judeus que se diziam para aqueles irmãos que não bastava eles só crerem em Jesus para serem salvos, mas que era necessário eles realizarem algumas práticas judaizantes. Por exemplo, ser circuncidado, não comer carne de porco. Eles diziam que se eles não obedecessem isso, eles não seriam salvos. E Paulo combate isso, porque a salvação ela vem pela graça. Eles queriam fazer aquilo que os teólogos chamam de sinergismo. Unir a obra do homem à perfeita obra de Jesus na cruz do Calvário. Paulo chama isso de outro evangelho. Isso não é o evangelho. Esse ato, ele perverte a verdade. Ele dilui o evangelho a obras humanas. E isso leva à perdição. Esse outro evangelho faz pouco caso do sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo pelos nossos pecados na cruz, nos redimindo e nos dando vida eterna. Hoje em dia nós vemos pessoas adicionando ritos ao evangelho da graça. Hoje em dia nós vemos pessoas no púlpito oferecendo fortuna aqui na terra, desviando o foco do reino de Deus, desviando o foco da salvação, da vida eterna. Infelizmente, hoje vemos o sincretismo religioso. Nós vemos o evangelho do copo d'água, o evangelho do sal grosso, da toalha suada, o evangelho do sacrifício, o evangelho das oferenças. Temos até o evangelho coach. Isso tudo tem pervertido o evangelho da graça. Isso não é evangelho. Paulo escreve essa carta porque ele está se posicionando. E nós, como igreja de Cristo, hoje nós vamos aprender um pouco com Paulo a se posicionar em defesa do evangelho. Amém? E a primeira lição que nós podemos tirar desse texto está aí no começo dele, olha aí comigo. Fui crucificado com Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte. Quem pode dizer isso? Você tem certeza disso? Você foi crucificado com Cristo? Paulo, ele disse essas palavras não porque ele era um apóstolo, mas porque ele tinha certeza em quem cria. Ele tinha certeza em quem ele depositava a esperança dele. E nós, além de dizermos, nós precisamos entender isso, para assim não ser hipócritas,
falar com convicção daquilo que a gente crê. Você pode dizer isso com convicção? Fui crucificado com Cristo. Um dia o representante da humanidade, criado à imagem e semelhança de Deus, caiu, pecou. Ele não só se auto-sabotou, mas ele trouxe um dano a todos nós. O pecado, ele entrou no mundo. E todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Queira você queira ou não. Isso é uma realidade. O pecado, ele se estendeu-se a toda a humanidade. O mundo inteiro rebelou-se contra Deus. Não há nenhuma nação, não há nenhuma etnia, nenhum povo que esteja fora do alcance terrível do pecado e das suas consequências. O pecado é muito triste e doloroso, meus irmãos. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele é sujo, o pecado, ele é maligno, o pecado, ele é iníquo. O pecado nos afasta de Deus. Mas eis que surge uma esperança. Deus envia o seu único filho para morrer em nosso lugar, para levar consigo todos os nossos pecados, para nos trazer vida eterna. Há uma esperança. Ele veio ao mundo com um único propósito: morrer por mim e por você. Jesus, ele não veio ao mundo para fazer milagres, maravilhas, isso fez parte do ministério dele, mas ele veio morrer por mim e por você. E você, como cristão, você precisa entender isso de verdade, porque às vezes parece trivial a gente falar isso. Jesus morreu por nós. O pessoal que é criado na igreja desde pequenininho, né, lá na tia da Isa, ouve isso. Mas você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Porque se você tiver certeza disso, você vai falar: eu fui crucificado com Cristo. Assim como Paulo estava falando para essas igrejas. Lá em João 1,29, João Batista, o precursor do evangelho, ele anuncia Jesus assim: eis que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo é suficiente para salvar todos nós. Todos aqueles que se arrependem do seu pecado e põem a esperança em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Na cruz ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou a nossa posição. Ele foi o nosso substituto, irmãos. E quando ele estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Ele ali pagou a nossa dívida. Ele morreu para nos libertar e para nos redimir do pecado e nos dar a vida eterna. Isso precisa ser uma convicção no seu coração. Ali Jesus levava sobre ele todos os nossos pecados. O pecado que era o maior inimigo e ainda é o maior inimigo do homem. O pecado que é um rei na vida de alguns, um senhor. Jesus, ele levou, matou ele na cruz, levou à sepultura, enterrou. Nenhum homem poderia ter feito o que Jesus fez. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, ninguém poderia ter feito o que Jesus fez, porque todos esses vieram de Adão. Mas o Filho de Deus, que veio do céu, perfeito, sem pecado algum, nos libertou. E hoje nós podemos falar, todos nós que estamos livres em Cristo Jesus: eu sou livre. O pecado não mais me domina. Eu sou livre. O Filho de Deus fez pecado por nós, para nos dar perdão completo. Você entende o que Jesus fez por você? De verdade você entende? Em Romanos 6, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Você pode repetir esse versículo comigo? Pois sabemos
Estar crucificado com Deus significa não ser mais escravo do pecado. O pecado ele não faz mais parte da sua vida. E outra lição que nós podemos tirar desse texto, volta aí para Gálatas 2:20. A última parte do texto, do versículo. A justificação ela vem pela fé. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O fundamento da nossa justificação foi a obra que Cristo fez em nosso lugar, como nosso substituto. Ele não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para nos dar a salvação. A sua fé, a nossa fé, não é causa meritória da salvação, não. A salvação está em Cristo Jesus. Nós não temos mérito nenhum. Nós não somos justificados pelo fato de nós termos fé, não. Nós somos justificados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós nos apropriamos disso mediante a fé. Mas isso é graça. O sacrifício de Jesus é graça. E nós somos justificados pela nossa fé. A justificação ela não tem grau. A justificação é um ato legal jurídico de Deus. Ela não acontece dentro de nós, mas fora de nós, lá no céu. Deus tirou toda a nossa dívida e colocou no sangue do Cordeiro. Nós não temos dívidas alguma com o Senhor. O pecado agora na vida do justificado que foi morto com Cristo não é mais uma prática. O pecado agora é um acidente. É como se você estivesse andando e tropeçasse. Porque ainda estamos uma matéria corruptível, ainda somos carne. Mas a palavra dele nos garante que um dia teremos corpos incorruptíveis. Em João, em sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis. Ele está falando de um acidente. Mas se pecarem, mas se vocês tropeçarem, se vocês escorregarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por vós e perdoará todos os vossos pecados. Se você está crucificado em Cristo, o pecado na sua vida agora é um acidente, não pode ser uma prática. A morte de Jesus não pode servir de amuleto para nós ficarmos pecando o tempo todo. Não, pelo contrário, a morte de Jesus nos deu poder para vencer o pecado. E assim que você deve pensar, assim que vocês devem viver, assim que nós devemos viver, lutando contra o pecado. Porque hoje em dia, agora, se você está crucificado com Ele, se você é justificado, você consegue vencer o pecado, porque Ele te deu esse poder. Em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus aqui não é um sentimento, mas é um estado. Antes estávamos em guerras com Deus, mas agora, através de Jesus, nós estamos em paz com Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nós estamos em paz com Deus. E a outra lição que nós podemos tirar desse texto: fomos ressuscitados com Cristo. Olha aí, volta aí o texto. Fui crucificado com Cristo. Aí ele continua: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele é o Cordeiro que morreu, mas Ele é o Cordeiro que ressuscitou. Ele é o Cordeiro digno de ser adorado, pois Ele venceu a morte. A morte, ela não tem mais a última palavra na nossa vida. O sepulcro gelado e frio, ele não vai ser mais o nosso último endereço. Agora temos viva esperança. Nele temos vida eterna. Não é o Senhor que me escravizava, chamado pecado, que vive em mim, mas é Jesus que vive em nós. O Senhor da vida do homem antes era o pecado. Agora o Senhor da vida do homem se chama Jesus. E o Paulo está dizendo: já não é o eu pecador que mora em mim, mas agora é Cristo que vive em mim. Irmãos, vocês têm certeza dessa convicção? Vocês podem falar isso? Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive em nós, não é a nossa opinião que importa.
Quando Cristo vive em nós, não é nosso modo de viver que importa. Não é os nossos pensamentos que importa. Não é o que fazemos mais que importa, mas é o que Ele pensa sobre nós. É o que Ele quer. É o que o Senhor deseja para nossas vidas. É o que Ele fala sobre nós. Se Cristo habita em nós, alguma coisa acontece no lugar onde a gente habita. Se Cristo habita em você, se você reconhece isso, alguma coisa deve acontecer no lugar que você habita. Você tem feito o papel de cristão no lugar onde você habita? Você tem feito o seu papel no seu trabalho? Você tem feito o seu papel de cristão na sua escola, na sua faculdade? Cristo habita em você. Nós precisamos nos posicionar. Muita gente diz que não, eu prefiro não entrar nessa discussão. Nós precisamos nos posicionar. Paulo escreve essa carta em defesa do Evangelho. E nós precisamos estar em defesa do Evangelho. Pais, vocês têm feito o papel de Cristo no seu lar? Ou você é daqueles que fala, minha casa, minhas regras? E Cristo? Nessa área, Cristo não está? Suas regras estão de acordo com a palavra de Deus? Infelizmente, existem muitos pais que, infelizmente, educam seus filhos de forma errada. Eu fico muito triste quando eu ouço de alguns pais, isso é normal, isso é coisa de adolescente. É normal, vai passar. O filho está pecando, o filho está caindo, o filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. É normal, é coisa de adolescente. Eu acho que o diabo ama quando ouve isso. Se é que ele ama, mas ele deve gostar muito. Irmãos, eu não lembro de ter lido aqui na palavra do Senhor, ou de ter ouvido, e eu tenho certeza que Jesus, ele nunca negociou com o pecado. Jesus, ele não negocia o pecado ele não se negocia. Errou, beleza, tem sua consequência. Não passe a mão na cabeça dos seus adolescentes. Não faça isso, não normalize o pecado dos seus filhos. Você pode ter certeza que esses adolescentes aqui, eles sabem o que é pecado. Eles sabem até onde eles podem chegar. Não normalizem o pecado deles. Tem muitos pais hoje chorando. Muitos pais hoje tristes. Muitas famílias destruídas por conta de um adolescente perdido. Mas quando você olha lá atrás, o pecado era normal na vida daquele adolescente, os pais não faziam nada e hoje estão desesperados. Não normalize o pecado, por favor. Adolescente, vocês têm agido como Jesus agiria no seu lar? Vocês têm honrado seus pais de verdade? Vocês não sabem, mas na verdade vocês sabem. Que nós falamos isso para vocês. Vocês podem mudar a história da sua família. Você pode mudar o futuro da tua família. Você pode. Recebi uma mensagem de uma mãe de uma adolescente, agradecendo, elogiando e falando como a filha dela estava madura, buscando ao Senhor, fazendo suas devocionais diárias, tendo o seu tempo com Deus. Ela disse que ela estava constrangida de olhar a sua filha e ver que ela não estava fazendo nada. Ela está fazendo muito pouco para buscar o Senhor. Vocês podem mudar a história da família de vocês. Se Cristo fala algo para nós, tudo que nós falamos tem a ver com Ele. Será que as suas conversas no trabalho, na escola, na faculdade, têm a ver com Ele? Nos grupos de WhatsApp, será que tem a ver com Ele? Nas suas publicações nas redes sociais, nas suas curtidas, nos seus comentários, tem a ver com o que Cristo quer para você? A gente não deve ser cristão aqui dentro da igreja só não, é lá fora também. E principalmente nas redes sociais. Será que estamos dispostos a falar do amor de Jesus para as pessoas?
Será que estamos dispostos de verdade a defender o Evangelho da graça? Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 23, ele diz: senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo está me avisando que sofrimentos e prisões virão. Paulo está dizendo, muita gente pregando por aí que o cristão não pode passar por dificuldade, não pode passar por lutas. Mas olha o que no versículo 24 Paulo diz: todavia eu não me importo. Paulo, pode vir prisão, Paulo, vai vir sofrimento. Paulo diz: eu não estou nem aí. Eu só quero uma coisa, completar a missão que ele me deu lá no caminho de Damasco. Anunciar o Evangelho da graça. Não mais eu. Não são mais os meus desejos, não são mais as minhas vontades. Eu morro pela causa de Cristo. Que ensinamento maravilhoso Paulo está nos dando. Uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas é necessário para que a gente faça uma reflexão. Será que estamos prontos para defender o Evangelho a ponto de morrer por ele? Será? Pergunta difícil, né? Mas Paulo está nos ensinando como o cristão deve agir. Uma pergunta não tão muito difícil, fácil, mas embaraçosa às vezes para alguns. Será que você está pronto a defender o Evangelho a ponto de ser cancelado nas redes sociais? Ou será que seu perfil vale mais do que o Evangelho? Nós tivemos há pouco tempo uma cantora gospel defendendo uma verdade bíblica, sendo cancelada, massacrada. Nós tivemos também uma jovem aqui do Recarga, sendo massacrada, cancelada. É triste ver pessoas, ou melhor, cristãos, defendendo causas políticas, tendo políticos de estimação, partidos de estimação, posta todos os dias vídeos, um monte de coisa, enche grupos de WhatsApp, defendendo time de futebol, adorando cantores, enfim, um monte de coisa. Mas você entra lá na rede social dele, não tem um versículo. Não tem um versículo em defesa do Evangelho. Eu não estou falando que a gente tem que entrar em debate em redes sociais, não. Porque esse aí a gente vai ser tolo se a gente fizer isso. Não vai servir para nada. Não fique lá nos comentários, não faça isso. Não faça. Não faça. Os haters, eles vão te detonar. Mas eu estou falando em relação à sua defesa no seu perfil, nas suas postagens. Não é entrar em debate com ninguém que tem um pensamento contrário ao seu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no seu perfil. Sabe por quê? A palavra é ela que vai libertar. A palavra é ela que vai esclarecer. Não é você que vai convencer, mas são suas postagens da palavra do Senhor. É isso que vai convencer. É o Espírito Santo que vai convencer. Você não vai convencer ninguém. Mas nós precisamos fazer o nosso dever. Assim como Paulo fez e escreveu para as igrejas da Galácia. Não se corrompam. Não façam isso. John Piper, ele diz que nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. Isso é maravilhoso, porque se nós pertencêssemos a nós mesmos, nós ainda serviríamos ao Senhor chamado pecado. Mas há um Senhor muito maior e muito mais forte chamado Jesus. Agora ele está entre nós. Mas é necessário que você creia. Cristo vive em mim. Essa é a declaração que Deus quer ouvir dos seus filhos. Essa é a declaração que Deus quer ouvir dos seus filhos. Porque quando eu falo essa frase, eu afirmo que os meus passos, os meus desejos, os meus atos, as minhas ideias, os meus valores, os meus sentidos, as minhas inclinações são pilotados pelo Filho de Deus. Quando eu falo isso, é isso que acontece.
Porque Deus, ele não quer estar na sua vida de visita. Jesus, ele quer ser morador da sua vida. E nessa manhã eu quero encorajá-la a buscar isso como meta, como objetivo a ser alcançado. Ter uma vida entregue ao propósito de Deus, de modo que Ele conduza as suas decisões, os seus passos, conduza as suas ações, que Deus comande o seu agir, o seu gostar, o seu querer, o seu consciente, o seu inconsciente. Que Jesus possa reinar absolutamente no seu temperamento, no seu caráter. Que o Senhor possa moldar o seu falar, o seu olhar, os seus pensamentos, os seus desejos. Se Cristo vive em você, isso tudo deve acontecer. Eu não trago aqui julgamentos, de forma alguma. Mas Cristo, ele tem um primeiro lugar na sua vida? Cristo realmente habita em você? De verdade? Você tem essa certeza? Um homem tinha 2 cães grandes, parecido lá com o cachorro do pastor Tadeu lá, um Rottweiler grandão. E os 2 eram muito parecidos. Os 2 eram muito fortes. E um amigo dele perguntou: se um dia os 2 brigarem, quem vai vencer a luta? Porque um era bonzinho, mas o outro era muito mau. O outro era aquele que avançava. Quem vai vencer a luta? Esse amigo perguntou. Esse homem, ele respondeu: vai vencer essa luta aquele que eu alimentar melhor. Quem tem vencido a luta na sua vida? Quem você tem alimentado? A sua carne, que é uma herança pecaminosa, ou o Espírito Santo que habita em você? Quem você tem alimentado? Quem você tem alimentado diariamente? Como se alimentar? Como se alimentar? Não é você estar aqui todo domingo. Não é só isso. Isso faz parte. Não é estar na IBD, não é só isso. Faz parte. Mas você se alimenta de verdade quando você está no seu momento a sós com Deus. Quando você está na sua devocional, no seu tempo diário com Deus. Não é o tempo semanal, não é uma vez na semana, é diário, é devocional. A devocional, ela não tem nem plural, devocionais, é devocional. É dia após dia. Meus irmãos, vocês fazem devocional? Vocês têm um tempo com Deus a sós no seu secreto diariamente? Se vocês não têm, saia daqui disposto, desafiado a fazer. Esses adolescentes aqui, eles estão experimentando isso. Nós temos trabalhado na vida deles isso. E a grande maioria, a gente vê claramente a resposta que a devocional faz na vida de cada um deles. É maravilhoso ver Cristo na vida deles. É muito maravilhoso. Às vezes as pessoas elogiam o Tiago, o pastor, Rafa, Américo, Janderson, Pedro, mas não somos nós. Não somos nós. A gente é apenas instrumento, mas são eles que estão buscando. São eles que estão se alimentando. São eles que vão mudar o cenário dessa igreja, que vão mudar o cenário de Campo Grande, vão mudar o cenário das escolas dele. Eles vão mudar esse cenário. Nós precisamos ter tempo com Deus. Nós precisamos ter vida diária. Não podemos ser meros religiosos. Não. Por favor, não. Experimente. Porque eu já fui religioso. Eu aceitei Jesus e achei que estava tudo bem. Achei que era só vir para a igreja aos domingos. Achei que era só estar nos eventos. Mas um dia eu conheci Jesus no secreto. Depois desse dia, eu nunca mais quis estar sem Ele lá no meu secreto. Nunca mais. Porque lá é onde Ele fala conosco.
lá onde Ele nos escuta, lá onde nós paramos e ouvimos o que Ele quer para a nossa vida. Também, Ele fala através de nós, de pregadores, de pastores. Sim, Deus fala de várias maneiras. Mas a maneira mais clara de você ouvir Deus é no secreto do seu quarto. É lá que o Senhor vai falar contigo profundamente. Experimente isso se você não tem experimentado. É necessário que nós possamos alimentar e dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu desejo, a minha oração é que você hoje saia aqui desafiado a viver o Evangelho da Graça. Que nada e ninguém possa tirar o seu foco, o seu alvo de Cristo Jesus. Quero orar com vocês, feche seus olhos nesse momento. Baixe sua cabeça. Foi a palavra de Deus que foi pregada aqui. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui porque você tem o costume de vir à igreja aos domingos pela manhã. Você veio aqui que o Senhor queria que você ouvisse as poucas palavras que foram faladas aqui, mas que vieram da parte dEle. Se o Senhor hoje está te confrontando, se o Senhor hoje Ele está falando ao seu coração, se o Senhor hoje Ele foi ao encontro daquilo que você tem falhado, fale com Ele nesse momento. Peça perdão. Peça a Ele forças. Se derrame ao Senhor nessa manhã. O Senhor, Ele quer falar contigo. Ele quer continuar falando contigo todos os dias. Não deixe passar. Não deixe que só seja mais um culto que você veio. Mas deixe o Senhor agir na sua vida, para que assim você possa vivificar do Evangelho da Graça, através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus afazeres. Então peça perdão. Fale com o Senhor. Se você tem buscado a Ele da maneira certa, continue pedindo a Ele forças para que você continue, para que você avance cada vez mais. Porque nada que nós façamos vai ser suficiente, por isso que nós precisamos buscar diariamente a face de Deus. Não dê oportunidade para que a sua carne seja alimentada, mas alimente o seu espírito. Faça isso todos os dias. Faça um propósito com o Senhor nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio. Ele está ouvindo o seu clamor.